No Qual é Sua Linha de hoje, vamos ouvir sobre a análise transacional com a psicóloga Flávia. Flávia, qual é o estereótipo da psicóloga analista transacional? Primeiro, eu quero agradecer o convite, Luísa, dizer que é muito legal essa sua iniciativa. Tá? Bacana. Começando a responder por essa perguntinha boa, eu penso que talvez exista um estereótipo da analista transacional, como se o analista transacional e a analista fossem ok, porque a gente trabalha com a okeidade, com o pai, com o adulto e com a criança, então o analista transacional, ele é ok, então. Sempre ok. É, sempre ok, né? Ele sabe resolver todos os seus problemas, todas as suas relações, ele sabe conduzir, e muitas vezes não é assim. Sabemos que somos pessoas falíveis, né? Então, acho que esse é o primeiro estereótipo. E o segundo que eu pensei aqui agora é que muitas vezes a análise transacional, e por conseguinte a analista ou analista, a análise transacional é vista como uma teoria que resolve rapidamente as coisas. Não, a análise transacional tem conceitos e técnicas e o analista transacional vai aplicar essas técnicas e você vai melhorar. E nós sabemos que não é assim com as questões humanas, que não é assim que funciona com as dores, com os traumas e com os processos humanos, né, que às vezes demora. Então, acho que esse pode ser um estereótipo também que a gente precisa quebrar. Vamos trabalhar para quebrar esse estereótipo. Quais você diria que são os ingredientes principais dessa abordagem? A análise transacional, ela pode ser considerada até uma filosofia de vida, porque ela tem uma abordagem baseada na aprendizagem e não na enfermidade mental. Então, o que o Bernie dizia? Que se a gente aprendeu determinados padrões de comportamento na infância, com as figuras parentais, a gente pode desaprender e a gente pode reaprender. A análise transacional também tem uma linguagem simples, que é diferente de simplista. Então, a AT, ela pode ser compreendida por uma criança de 8 anos. Essa é uma coisa que o Bernie também trouxe assim para a análise transacional, que é diferente da psicanálise. Que o Bernie, ele foi sim um estudioso da psicanálise. Ele tentou por várias vezes ser admitido na sociedade psicanalítica da época. E ele não foi. E junto com essa frustração, ele começou a pensar nessa teoria e começou a criar a teoria dele de análise transacional. Então eu percebo que esse é um ponto importante da AT, essa linguagem simples. Ela é preditiva, ela é preventiva. O analista transacional compartilha o conhecimento com o paciente, com o cliente, compartilha a teoria, conta algumas coisas, então a pessoa ela pode ir tomando consciência, se dando conta de como ela funciona também. Essa coisa de compartilhar também é bem diferente da psicanálise daquela época. A linguagem, uma linguagem acessível também. Ela foi feita pensando para que as pessoas pudessem se apropriar e ter ferramentas para trabalhar. O Bernie dizia assim que o que você não disser na frente do seu paciente não deve ser dito de maneira nenhuma. Então, ele confrontava muito, né, algumas posturas médicas da época, sabe? Qual você diria que é a visão de ser humano e de mundo para análise transacional? Bernie tem uma frase que é assim: nascemos príncipes e princesas e a educação nos torna sapos. O que ele quer dizer com isso? Aí sim a visão de mundo dele embutida nessa frase, né? Então, para ele, nós nascemos com potencial para alcançar aquilo que a gente é na vida. Todas as pessoas nascem com potencial para alcançar o que elas são, para evoluir, para buscar o que elas desejam na vida. Embora umas tenham mais dificuldades que outras por conta do processo justamente da educação educacional, por conta do meio em que a gente está inserido. Bernie dizia que uma criança é semelhante a um marciano, sabe, marciano que veio lá de Marte. Ele falava assim, que a criança nasce no meio dessa família e ela pensa, o que eu preciso fazer aqui para ser aceita e para ser amada e para sobreviver emocionalmente, né? Então a visão de mundo dele é essa, assim. Nascemos príncipes e princesas e a educação nos torna sapos e a terapia é um dos recursos para começar a trazer essa pessoa de volta para ela, para que ela possa entender o que ela recebeu do meio e o que de fato ela quer, o que ela quer disso que ela recebeu e o que ela não quer, né? Para ela poder fazer escolhas. Resgata esse potencial
E a análise transacional, ela tem também, você falou de resgate do potencial e eu lembrei do Carl Rogers. A AT tem sim um pezinho no humanismo, porque para a análise transacional é muito importante a conexão empática, a consideração da pessoa assim incondicionalmente e também a crença no potencial assim dela, né? A AT pensa que a gente precisa resgatar o que a pessoa tem de bom, de talento, de potencialidade, de partes boas, para que ela possa lidar com as suas partes mais doloridas, mais feias. Quais conceitos você considera mais importantes para uma pessoa que quer conhecer a análise transacional? Os mais importantes para mim são os conceitos das partes da personalidade, que são pai, adulto e criança. Lembrando, né, o estado ego-pai são todas as referências que a gente recebeu na vida. Então, são as figuras parentais que fizeram parte da nossa vida. Aí entram nossos avós, bisavós, tataravós, tios, primos, irmãos mais velhos, todas as figuras parentais das quais a gente ouviu ou tem as histórias ou conviveu até. Aquelas regras familiares. Regras familiares, mas mais que isso, o estado ego-pai, Bernie dizia que tem RG e CPF, ou seja, lá dentro daquela rede neural, porque é uma rede, um conjunto de redes neurais, né? O estado ego-pai, o adulto e a criança. Dentro lá dessas redes neurais, ele dizia que sim, tem pessoas lá que a gente pode dar o RG e o CPF delas, ou seja, quando alguém está no seu estado ego-pai, a pessoa está como se fosse a sua avó. Uhum. Ela está se comportando exatamente como o seu tio, como o seu avô. Então, é bem interessante a gente pensar também sobre isso. Então, no estado ego-pai como esses adultos resolviam problemas, como eles se divertiam, como eles trabalhavam. Quando tinha uma questão muito séria, quando acontecia algo muito sério, como que eles lidavam com isso emocionalmente. Tudo isso gravado lá dentro dessas redes neurais de memória no estado ego-pai. Fica lá. Registrado. O estado ego-adulto é a pessoa no aqui, agora, no tempo presente. E o estado ego-adulto, ele também vai se construindo lá desde criança, desde que a gente é bem pequenininho. E o estado do ego-criança são as memórias mais remotas que temos. Até 8 anos de idade, nosso estado ego-criança. Até os 8 anos. Até os 8. Alguns autores da AT dizem que até os 12, porque muitas vezes pode acontecer algum evento traumático na vida de uma pessoa por volta de 12 anos de idade, 11, 12, isso fica registrado como parte importante do script de vida, né? Dos conceitos que eu acho mais importantes. São esses do pai, do adulto e da criança, as transações. O que é uma transação? É uma ação que passa de uma pessoa para outra, que é a base da análise transacional. É o estudo dessa comunicação, dessa troca, que pode ser por mensagens verbais, não verbais. Carícias é um nome que vem da palavra stroke. Os analistas transacionais, assim, eles ficavam pensando que nome que a gente vai dar, tal. Encontrar esse nome, ele é um pouco polêmico, porque não pode ser confundido com carícia no sentido sexual. De toques. Né? Não é só isso. É muito mais. Carícia é a unidade básica do reconhecimento humano. Carícias é bem importante. Jogos psicológicos, que são as comunicações que envolvem transações complementares e ulteriores, que são aquelas comunicações que estão nas entrelinhas do que se quer falar, que também Bernie se concentrou muito nisso, tem até um livro, Os Jogos da Vida, e script de vida. Script é o plano de vida inconsciente, que, segundo ele, é decidido até os 3 anos. Até os 3. Aí vieram outros autores que colocaram estudos contando para nós que ele pode ser decidido até os 7, 8. E esse outro autor que eu te contei, que é o James Allen, que considera que pode ser decidido até os 12 anos de idade. O script de vida se aproxima muito da psicanálise. Então, uma terapia do script de vida é uma terapia que considera a dinâmica inconsciente da personalidade. Tanto essa dinâmica inconsciente quanto os comportamentos mesmo. A análise de comportamento, de transação, são 2 tipos de terapia, vamos dizer assim, diferentes dentro da própria análise transacional.
Pode dar ênfase mais nas questões inconscientes ou mais ênfase nas relações, nos comportamentos? Nas relações, isso mesmo. Pode dar ênfase tanto nessa parte mais comportamental, quanto nessa outra parte mais profunda. O que diferencia essa abordagem das outras? Fiquei pensando muito nessa pergunta. E o que diferencia é justamente o fato de que a AT trabalha com as transações. A gente teve um professor que falava assim, gente, o que um analista transacional faz? Aí a gente respondia, analisa. O quê? As comunicações humanas. Acho que esse é o grande diferencial que o Berni traz. Porque existem vários tipos de transações e quando o cliente traz uma fala, por exemplo, um acontecimento, de uma relação com alguém, que ele traz para a sessão, e que a gente coloca isso através de um diagrama, que eu acho que é legal também, que a AT tem, né, esse uso de diagramas, coloca lá o estímulo que veio de quem, para quem, o que aquilo significou, se teve alguma outra mensagem oculta ali. Quando o cliente percebe isso e consegue modificar, ele já está trabalhando o seu script, já está modificando. Porque a resposta que ele vai obter também é outra, do meio, das pessoas. E aí trabalha também todo o campo emocional também. É um impacto ampliado na vida da pessoa, né? É um impacto ampliado. Então eu penso que o grande diferencial é essa coisa de mostrar como funcionam as comunicações humanas. Como a gente acha que se comunica super bem e na verdade vai ver que tem muito mais significados embaixo. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu disse tal coisa. Não disse, não. Você pensou que disse, mas dizer envolve uma assertividade. Dizer mesmo o que você quer dizer. Envolve uma aceitação do sentimento, da emoção, uma percepção, uma clareza, né? A análise transacional é mais indicada para algum público? Ela é indicada para crianças, para adolescentes, para adultos, para pessoas idosas que querem aprender um pouco mais sobre si mesmas, entender como funcionam seus comportamentos, suas relações. Ela só não é muito eficaz quando a pessoa está em crise, porque quando a pessoa está numa crise muito forte, utilizar os elementos de análise transacional não vai ser muito eficaz. Às vezes a pessoa precisa de alguma outra conduta. Então, uma terapia em análise transacional que convida o tempo todo o adulto a estar presente, quando a pessoa está em crise, não é a melhor coisa a se fazer. Às vezes precisa cuidar um pouco mais para, então, fazer esse movimento de descontaminação do adulto, que chama. É quando, por exemplo, preconceitos que são lá do estado do ego-pai, invadem os limites do adulto, da pessoa, como se fossem verdades. E para a pessoa são verdades. Ou então uma contaminação da criança, né, do adulto pela criança, que é quando fantasias, medos, superstições invadem os limites do adulto como se fossem verdades. É muito bacana dizer isso, porque é o reconhecimento de que, a depender do que a pessoa precisa, ela pode precisar um pouco mais de outras ferramentas ou de outras condutas, que o nosso trabalho não é individualizante, né? A gente precisa de mais recursos, às vezes. E aí entrando, né, naquela primeira pergunta do estereótipo, o analista transacional também acolhe, também tem outros recursos. E nós não podemos esquecer uma coisa, que o que faz uma terapia ter esse lugar de cuidado, assim, é justamente a relação terapêutica. Então, não é porque eu sou analista transacional que a pessoa chegou, eu vou aplicar pai, adulto, criança, transações, carícias, vamos lá, vamos fazer uma análise e vou te passar aqui no quadro, né? Não é por aí. Inclusive, cada conceito de AT, a gente vai oferecendo para a pessoa à medida em que ela vai avançando ou vai trazendo para nós uma necessidade de saber sobre aquele conceito. Flávia, a análise transacional pode ter aplicações amplas em outros contextos além da clínica. Como que você vê essa parte? A AT, ela cabe em vários ambientes. Ela cabe na escola. Uma vez, né, logo quando eu me formei, eu trabalhei por 5 anos numa escola particular da cidade. Foi muito bacana. E o que eu fazia? Eu levava os conceitos de análise transacional para orientar os alunos. Tem um conceito que é muito legal, que é a estruturação social do tempo, por exemplo. Eu acho tão legal isso. Aquilo lá dava, assim, muitas horas de conversa em grupo com esses alunos e eles enxergavam muito bem esse conceito
conceito, porque tem uma técnica que eles podem dividir o tempo deles, e a estruturação social do tempo, ela está muito ligada com a qualidade e quantidade de reconhecimento humano que você troca com as pessoas. Era muito legal isso, né? Fazer isso com estudantes, né? Pré-vestibulandos, por exemplo, convidá-los a pensar. Então, na escola, em hospitais, isso pode acontecer também. Em empresas muito legal. Então, tem muitos lugares, não é só na clínica. E aí entra também o trabalho que você faz com a orientação profissional. Conta um pouco pra gente como funciona. Essa é uma área que eu sou apaixonada. Orientação profissional, adolescência, fase adulta, jovem. Eu amo, né, trabalhar com isso, sim. Porque justamente é o momento das primeiras decisões, da formação, consolidação da identidade. Eu gosto muito disso. E a AT me ajuda, porque a AT, por exemplo, tem um conceito que é chamado de posição existencial. É o conceito que a pessoa tem dela mesma em relação aos outros. Olha como que ela bacana. está em relação aos outros. Como ela se vê, como ela se percebe em relação aos outros. E isso tem muita conexão com a escolha profissional e muita conexão com Melanie Klein, porque essas posições, o Bernie, ele foi buscar lá da Melanie Klein, da relação da mãe com o bebê. Então, para fazer essa análise da escolha profissional, dos aspectos inconscientes da escolha, a AT me serve muito bem. Fora os conceitos que as pessoas conseguem perceber assim de uma maneira muito rápida, né, para se analisar. Muito legal. Como que a gente faz para conhecer mais do seu trabalho? Pode mandar mensagem para mim no meu WhatsApp, pode entrar na minha página profissional do Instagram. Aí é só mandar lá uma mensagem que a gente conversa. Manda um oi e é isso. Flávia, muito obrigada por tudo que você trouxe. A descrição vai ficar com todas essas informações dos contatos dela e continue acompanhando os próximos Qual é Sua Linha. Obrigada.